Oi, gente, falar um assunto delicado, mas sempre falei desde o começo do Projeto Luz, polarização política, né? Polarização faz tão mal para a sociedade, tão mal para a saúde mental de todo mundo. Brigas na família, briga entre amigos, por causa de idiotas, políticos idiotas que utilizam uma coisa da nossa evolução biológica que chama mente reptiliana para se eleger e no fundo é apenas uma sede de poder e de dinheiro. Como é que funciona a mente reptiliana, né? É essa coisa de instinto de sobrevivência que a gente tem, esse medo, né? Então eles lidam isso com muito medo. Então a galera de esquerda fala essa luta de classe, os neoliberais, esses, a turma de direita vê comunista em tudo que é lugar do mundo, né? Como os comunistas vão dominar tudo, então eles estão apelando para essa mente reptiliana. Quando você junta isso com os algoritmos das mídias sociais, né, o circo está armado, né? Você vê que um político que apela para esse tipo de instinto, ele tem muito mais poder na mídia social, porque isso é repetido dentro das discussões ao extremo, né? E você vê que isso é uma tendência mundial. Você vê, Israel está 2 anos aí, não consegue se acertar com o presidente, a confusão que aconteceu nos Estados Unidos, Europa, Itália. A gente tem que, fundamentalmente como sociedade, repensar essa história toda, né? O Brasil é um país que tem um potencial muito grande, mas a gente está perdendo anos e anos nessa história, né? Vamos entender o momento um pouco que a gente está. A gente está na quarta revolução industrial, que é a nanotecnologia, robótica e inteligência artificial. E a gente tem que investir nisso, tá? A gente está deixando de fazer o dever de casa, os outros países estão fazendo o dever de casa e a gente vai ficar realmente periferia nessa área de tecnologia. Isso é drástico, trágico, né? Tem um psicólogo social, eu gosto de estudar muito, Jonathan Haidt, e ele explica, às vezes, culturalmente, se você é de uma família que tem um pensamento mais de esquerda, você costuma ser mais de esquerda. Se você tem uma tendência a ser um cara mais artístico, mais criativo, em geral, você tem uma tendência a ser mais de esquerda. Ele mostra esses arquétipos, né? Se você tem uma tendência a ser um engenheiro, um administrador, um policial, um cara do exército, você tem uma tendência de querer um mundo mais estruturado e ser um cara mais de direita, mais conservador. Não tem nada de errado nisso. Pelo contrário, né? Esses dois opostos fazem um balanço na sociedade. O que a gente não pode é caminhar para uma extrema esquerda e uma extrema direita, né? Você via na segunda revolução industrial, né, que estava mexendo com os empregos na época, final do século XIX, começo do século XX, segunda revolução industrial foi energia elétrica e motor a combustão. Na época mexeu com tudo, né? Então se criou muito desemprego. O que aconteceu na época? Primeira Guerra Mundial, né? Uma guerra que foi, na verdade, disputa de mercados, né? Os impérios disputando mercados e acesso a commodities. E depois, mesmo em 1917, a Revolução Comunista, né? Depois disso, o resultado foi a ascensão do nazismo em 1933. Você vê como essas revoluções mexem com todo o status quo da sociedade e as pessoas querem respostas fáceis, né? E começam a perseguir minorias e o caminho não é por aí, o caminho é fazer o dever de casa, né? É interessante também, tem um outro cientista que eu sigo muito, Jeremy Rifkin. Ele foi contratado pelo Partido Comunista Chinês, né? Ele é um americano e ele fez o plano de desenvolvimento da China para os próximos 10 anos. Tem uma estratégia toda econômica para a China, então estão investindo em nanotecnologia, energia solar, biotecnologia. A Angela Merkel contratou esse mesmo cara também para fazer o plano da Alemanha. Então, a gente tem que fazer o dever de casa, tem que ser o desenvolvimento do Brasil passa pela educação, pela ciência, por uma estratégia, né? Não passa por ideologia. Quando o cara está apelando para ideologia, tu pode ter certeza que ele está querendo te enrolar, né?
Você vai escolher o síndico do seu prédio ou o administrador da sua empresa por ideologia ou porque ele é um cara honesto, com ideias pertinentes e administra o orçamento dentro do que é possível. Então fica aí meu recado, tá? Vamos repensar isso aí. Vai vir um ano muito difícil no ano que vem e a gente, como sociedade, a gente tem que começar a achar um caminho do meio e sair dessa gangue de ladrões de esquerda, né? No caso do PT, e essa gangue de boçais, esse partido aí que tomou conta do Brasil atualmente. A gente não vai caminhar para frente nesses dois extremos. Mas eu acho que tem gente bacana aí no meio e é isso que a gente como sociedade tem que apoiar. Tá? Grande beijo para todo mundo.